Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Multi no Campo, o podcast da Multitécnica. Eu sou Isamara e hoje vocês vão acompanhar aqui comigo o segundo episódio desse podcast, que tem como objetivo dar voz aos atores do agro, que são todos aqueles profissionais, pessoas, consultores, todo mundo que está na lida diária no campo fazendo o agro acontecer. Hoje o tema do nosso podcast é um tema bastante geral e de extrema importância para qualquer produtor ou técnico que esteja na área, que é fertilidade do solo e nutrição de plantas. Independente da área, independente do que o produtor esteja cultivando, em algum momento ele vai ter que lidar com essa fertilidade do solo. Afinal de contas, a cada cultivo a gente vai ter ali extração dos nutrientes e o produtor ele vai ter que entrar trabalhando essa fertilidade do solo, construindo essa fertilidade anualmente, principalmente para aqueles que almejam elevadas produtividades e almejam ter ali uma produção significativa. Hoje a nossa convidada ela é referência nesse assunto, a professora Aline Vasconcelos. Ela é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Viçosa, também é mestre e doutora pelo programa de mestrado, pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, ela é professora da Universidade Federal de Sergipe, do curso de Engenharia Agronômica, e ela foi durante 4 anos professora da nossa querida aqui, Universidade Federal de São João del Rei, campus de Sete Lagoas. E assim, eu estou muito feliz por ter a Aline aqui, já tem muito tempo que a gente está programando a vinda dela, ela veio de Sergipe para poder gravar com a gente, e a Aline, ela é muito querida na universidade, infelizmente, após a partida dela vai ser uma eterna saudade. Eu tive a satisfação, né, de ter sido aluna dela aqui na universidade. E eu acho que o grande diferencial da Aline é exatamente porque, além desse conhecimento técnico que ela tem, ela proporciona para os alunos essa vivência de campo que ela tem, por já ter trabalhado em campo, por já ter trabalhado em empresas no ramo do agronegócio, antes de trabalhar na academia. Então, para quem está dentro da universidade, poder ter essa experiência, né, saber um pouquinho de como que funciona na prática, isso realmente é muito importante. Então, professora Aline, muito obrigada pela sua presença, é uma imensa satisfação ter você aqui e seja muito bem-vinda ao Multi no Campo. Oi, Samara, eu que agradeço, né, essa oportunidade de falar do assunto que eu mais gosto, que é fertilidade do solo e nutrição de planta, ainda mais, né, aqui em Sete Lagoas, voltando depois de alguns meses, né, a cidade que me acolheu, né, a gente teve alguns trabalhos na horta comunitária, nós tivemos esse trabalho com os estudantes aqui, igual você falou, né, essa lida, essa experiência, acho que foi um presente de Deus, ter vivenciado isso em algumas regiões e depois ir para a academia. E o legal, o interessante na academia, né, que tem a ver até com o podcast, que é essa possibilidade de chegar a mais pessoas, né, como professor eu posso trabalhar com os futuros profissionais, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais também, né, isotecnistas que acabam trabalhando com a fertilidade do solo e trabalhar com pesquisa para a gente entender algumas coisas que no passado eram utilizadas e que hoje vem modificando e o pessoal assusta, né, então eu estou muito, muito feliz. Eu agradeço a você, a Multitécnica, né, por essa oportunidade de estar aqui e falar desse assunto aí que é essencialmente a base da agronomia, né? Sem um solo com a fertilidade construída, onde é que a planta vai crescer e as duas outras áreas, né, que se complementam, a gente não pode deixar de falar, como a entomologia e fitopatologia, para a gente ter bons resultados, né? Eu acredito que essa área de fertilidade do solo tem muitos profissionais que a encaram como sendo algo difícil. Ela é uma área que está em constante adaptação, sempre tem coisa nova, novos parâmetros, a questão da nutrição, e aí tem um papel muito importante da pesquisa no sentido de trazer esses dados para a gente poder enriquecer e às vezes alterar algum conhecimento ali que está obsoleto e ir sempre ali buscando, né, o mais próximo da realidade de campo. E eu percebo que tem alguns profissionais que têm uma certa resistência em às vezes fazer uma recomendação pautada ali numa fertilidade
fertilidade, numa análise de solo, né? Por mais simples que pareça ser, afinal de contas, se a gente pegar um médico, o médico ele não vai conseguir fazer nada sem solicitar um exame ali para o paciente. E o nosso caso, os agrônomos, né? Para a gente ter parâmetro exatamente via análise de solo, para a gente analisar aquilo ali e ter uma recomendação pautada nessa análise. Como que você encara isso? Por que você acredita que ainda tem resistência, tanto em relação a fazer essa análise de solo, às vezes o produtor aderir, querer fazer ela anualmente? Zamara, até hoje eu me pergunto por quê, e até vivenciando, minha família também é de produtores e eu vejo até resistência dentro da família e eu sou da área de fertilidade e às vezes assim, inicialmente, uma análise 50, 70, 90 reais, dependendo, e isso é um custo. Na verdade, é um investimento, porque a partir daquilo, igual o exemplo que você falou, eu acho que é o melhor exemplo. A gente não tomaria um medicamento se um médico dissesse que a gente tem colesterol alto, por exemplo, sem fazer o exame de sangue, ver quais são as nossas taxas. E a mesma coisa para o solo. Então, a gente vê muita receita de bolo, tem aquele histórico, sempre foi assim, eu fiz assim e deu certo. Então, para que é essa análise do solo em si? E isso do ponto de vista do produtor. É algo até difícil de entender, Aline, porque, pensa só, às vezes o produtor ele tá mudando a cultura, tá mudando o tipo de extração, cada cultura tem uma exigência, e você manter aquele mesmo manejo sempre é algo muito ambíguo, né? Mas só que às vezes é difícil repassar para o produtor que a gente precisa de ter um posicionamento diferente ano após ano, de acordo com a cultura que está entrando, com o manejo que vai ser realizado. Né? Samara, eu tenho um exemplo bem bacana recente. Eu estou lá em Sergipe agora e lá a época de plantio é no mês de abril, maio, porque o período chuvoso é nessa fase. Então, está se à venda, né? Eles já plantaram, mas um tempo atrás estava aquele movimento, né? Por planejamento da safra. E aí eu vi que um determinado produtor, via Instagram mesmo, preparando, né? A gente já vai plantar. E eu falei, já fez análise do solo? Aí ele falou, não fiz não, mas o meu agrônomo já sabe como é o solo aqui na região. Então aí eu falei, mas qual o teor de potássio, né? Porque ele já sabia a adubação fosfatado, que é menos problemática, até dá para ser uma receita de bolo, assim, bem contrariada, mas daria. Mas e o teor de potássio? E quanto que você vai aplicar e quanto você vai deixar de produzir ou está investindo no potássio que realmente, às vezes, naquele solo já tinha. Então, o pessoal faz tudo muito às cegas, né? Então, essa resistência talvez até seja mais um problema de nosso, como técnicos, de tentar enfatizar e trabalhar mais nesse sentido, de dizer, vamos fazer análise para saber exatamente o que a gente precisa para poder fazer esse manejo. E aí, assim, do ponto de vista dos técnicos, fazer calagem, né, potassagem, quando a região faz ou não. E aí, quando eu falo quando a região faz, não deveria ser algo da normalidade daquela região. Porque o produtor não faz, mas por que o produtor não faz? Será que não são os técnicos que não estão influenciando de forma correta para fazer o manejo correto? E a potassagem nesse momento seria o interessante, uma microsagem, né? Quando eu observo, muitas das análises, Amara, vem até sem os micronutrientes, ela não vem completa, ela vem a básica, né, pH, fósforo, potássio, V%, não vem nem micronutrientes e nem vem enxofre. E aí são esses elementos que podem fazer total diferença em relação àquele manejo ali. E muitos desse aspecto, até porque o pessoal ainda tem uma certa dificuldade na interpretação. Eu lembro que antes até de me especializar na área, fazia análise, eu falei, não, completa, porque eu, estudante na época, completa. Aí eu fui fazer calagem, NPK, e na hora dos micronutrientes... Como que faz? Eu interpreto. Exatamente. E agora, a parte mais difícil, eu tenho em mãos, mas como que eu vou trabalhar esses parâmetros, né? Exatamente. E aí, hoje, já convivendo, eu gosto muito de sair conversando, converso com vários produtores, já dei alguns cursos, por exemplo, o Senar,
né, até para os meus estudantes, separado da academia, e eu observo que existe a dificuldade até de interpretar, por exemplo, hidrogênio mais alumínio, está lá no solo. Quem que olha aquilo lá? Muito pouco. E ela é uma informação extremamente importante no solo. Ali, afinal de contas, a CTC vem do somatório, né? Também do hidrogênio mais alumínio, e que informação magnífica em termos de poder tamponante. Hoje a gente tem aquela coisa da calagem, né? A gente faz o cálculo, e se a gente for no centro-oeste, a gente vai ver altas doses, né? E são normalizadas e eficientes, porque tem um manejo em cima daquilo que, quando você vai para a academia, o pessoal espanta. A gente tem discutido muito essa questão das elevadas doses de calcário, porque quando a gente sai da universidade, o aluno ele tá tão vidrado ali na questão do cálculo em si, que ele tá 1 grama a mais que der a mais ou a menos, ele tá preocupado se aquilo vai interferir de alguma forma, né? E hoje a gente já vê que, na verdade, a gente tá usando coeficientes ali para poder, às vezes, o dobro do que é recomendado, porque já sabe que não vai trazer nenhum malefício, que esse calcário ele vai reagir aos poucos, e que, principalmente nas áreas de abertura, seria importante já trabalhar inicialmente uma dose maior, ou as áreas de plantio direto, né, que não vai ter revolvimento após, é melhor fazer uma dosagem maior inicialmente para aquele solo, a gente trabalhar ele depois. Então mudou muito esse contexto, né? E aí que entra o hidrogênio mais alumínio também, né? Porque esse poder tamponante, essa capacidade de liberação desse hidrogênio que está ligado lá covalentemente, né? E a capacidade de formação, de geração de cargas negativas que vai reter esses nutrientes, né? Então, essa importância e o que a gente via, né, antigamente, e as respostas eram magníficas, porque há 40, 30 anos atrás, você tinha materiais menos exigentes, né, e que naquele solo, vamos pensar em cerrado, né, que é o nosso contexto aqui, você tinha solos bem ácidos, com teor de nutrientes baixo, cálcio, magnésio, e alumínio alto. Então um pouco de calcário que já entrava ali no sistema, você já tinha um benefício magnífico. Mas qual é o contexto hoje? Já essas áreas, muitas áreas, já vêm recebendo fertilizantes, corretivos, na verdade. Sucessivamente. Então, o que limita já não é mais esses aspectos, em termos de dose de calcário, ou quando a gente vê, é porque a camada de 0 a 20 está ok, mas as camadas mais profundas, então a gente já está pensando que no sistema como um todo, em profundidade, a gente precisa de sistema radicular crescendo, porque a gente tem os veranicos ou períodos, né, as chuvas mais escassas, que antigamente a gente não via com tanta intensidade como a gente observa hoje, né? E aí, Isamara, lá em Sergipe mesmo, quando eu falo nessas altas doses, o pessoal, não, professora, até meus alunos mesmo, né? É interessante que a maioria dos meus alunos hoje lá são pessoas do campo que têm propriedade ou que trabalham, já tinham uma certa experiência, e aí, professora, mas a gente só faz a dose para as áreas que vão ser necessário calagem, porque lá a gente também tem solos mais calcários, né? A parte do sertão, mas eu falo da parte ácida, vamos dizer assim, né? Em termos de solo, as de solos que a gente encontra por lá. E quando a gente fala em alta dosagem, até o pessoal fica meio assim. Eu falei, gente, vamos. Eu tenho estudantes que estão fazendo esses manejos agora, aproveitando a safra, e assim, eu tenho acompanhado, às vezes até por foto mesmo, professora, veja isso aqui. E esse processo de construção que eu tô vendo lá, assim, na região da Cealba, que ainda está bem incipiente, eu acabei de chegar lá, né? A gente ainda tem esse caminho a percorrer com esses novos técnicos ou aqueles que já estão há mais tempo, mas também têm se qualificado, ouvido. A gente tem muitos, hoje com a possibilidade de Instagram, a gente tem muita gente no campo. Posso citar aqui, por exemplo, Rafael Nunes, da Embrapa, né? Esqueci o nome dele agora, da Raiz, Leandro Fértil,
né? Pessoal que tem uma vivência muito, muito forte nessa parte de experimentação. E aí a gente vai acompanhando, e aí, Isamara, como você comentou, eu já vivenciei essa parte de campo quando eu morava em Patos de Minas, né? E eu via, por exemplo, a parte da... Como eu trabalhava com agricultura de precisão, eu tinha análise de solo anuais, praticamente, dependendo do produtor. E a gente fazia a calagem ano a ano, e eu não via cálcio e magnésio subir, eu não via pH subir. Eu falei, gente... Levando em consideração a forma de fazer, as fórmulas tradicionais. Exatamente, né? exatamente. Então, corroborando essa ideia de que sim, precisamos de trazer isso para a realidade, revisar, estar junto com os trabalhos de pesquisa para poder, de fato, trazer para a realidade atual. Né? Afinal de contas, nós já não estamos naquela agricultura inicial e as áreas elas estão sendo trabalhadas anualmente. Né? E aí, assim, eu ao observar isso, despertou. Aí, como era dados de vários anos, eu comecei a elencar ano após ano e observar o que acontecia naquelas áreas, né? Então, eu falava isso quando eu entrei na UFCJ, na época, eu falava isso, o pessoal até, né? Eu falava, gente, pode fazer. Aí eu até dava a disciplina de fertilidade, ó, a teoria é essa, mas, pessoal, vocês são engenheiros, né? Agrônomos e engenheiros florestais, vocês não são replicadores de fórmula, né? Tem a fórmula que é a nossa base, mas vamos olhar a análise com todo cuidado e dizer o que, né? Observar e interpretar o que aquilo está querendo dizer. Porque outro ponto, Isamara, em relação à análise do solo, é que a gente tem, por exemplo, fósforo remanescente. Se perguntar para muitos que usam fósforo Melic, você tem um fósforo resina, tem um fósforo Melic, que são extratores diferentes, né? E ainda você tem o fósforo remanescente, que te ajuda em relação ao fósforo Melic para saber, né, em termos de desgaste do extrator. E aí você tem o estado de São Paulo, uma parte do centro-oeste que já usa o fósforo resina, e existe aquele conflito, um presta, não presta, os dois são eficientes desde que você interprete, né, de maneira correta. E aí que está a diferença. Qual é o extrator? Quando eu faço a minha análise do solo, quais são os extratores? E aí eu puxo isso até para fertilizante, né? Às vezes a gente tem alguns produtos que tem como fonte alternativa excelente, teor de potássio, magnésio alto, mas quando você vai olhar o extrator, a forma de determinar, você vê que é total. Ou seja, aquilo não é disponível. Então, o que é disponível? O que é que a planta vai conseguir absorver? Para ser disponível, você usa extrator e tem que calibrar com a planta, né? Então, às vezes a gente encontra essa dificuldade de entender. E aí, quando o pessoal reclama que não gosta da química, olha a química fazendo falta, né? Tem que saber como é que esse extrator trabalha, o que ele está nos dizendo, para aí a gente ter a nossa interpretação e fazer uma recomendação eficiente sem ser receita de bolo. Né? Eu falo, gente, saiam do automático. Vou fazer uma recomendação de calagem, V%, 80%, 70% da cultura. Aplico. Eu falei, mas espera aí, é só o V%? Às vezes você tem um solo com a caixa tão grande, ou seja, uma CTC tão grande, na capacidade de troca catiônica tão grande, que naquele momento, um V% de 65% nem seria um problema, porque, em termos de quantidade de cálcio e magnésio, já vai atender a cultura. E o que está limitando aquela análise lá, ou né, aquele área com produtividade, às vezes é o enxofre, é o boro. Né? São outros aspectos que vão influenciar na produtividade daquela planta. E não é o V%. Então, esse ano eu não posso investir, não vou subir para 70%, porque tá caro. Tá caro. Não, beleza. No lugar de fazer o calcário, vai fazer o boro, o cobre, o zinco, né, os outros nutrientes, porque é aquilo que está limitando, não é o V% lá em 60%.
A gente percebe que o produtor ele já está muito habitual com a nutrição com macronutrientes, mas às vezes mesmo no ano que ele não quer investir muito, ele continua fazendo aquela adubação ali, não está às vezes preocupado com micronutrientes e às vezes é aquilo que está restringindo a produtividade dele. Há uma resistência muito grande, talvez até em relação a essa dificuldade da interpretação, né, Aline? Sim. E aí, Isamara, por exemplo, se eu aplico muito fósforo, começa a interferir a absorção de zinco, né? Então, estão totalmente ligados. Ligados. Um ano eu fiz calagem e o teor dos nutrientes tava ok, de micronutrientes. Vamos pensar nos metálicos. Mas se eu fiz a calagem e subir um pouco o pH, a disponibilidade dele vai estar mais baixa, né? A gente tem trabalhos aí que você faz a calagem, foi com eucalipto esses resultados. Você faz a calagem e aí a gente observou o menor teor de cobre e zinco nas folhas. E aí quando você fez a calagem e aplicou o micronutriente junto, os teores aumentaram, porque mesmo com a calagem, colocando aquele nutriente via solo, você tem uma maior disponibilidade. Porque a fertilidade, a gente falou muito em química, né? Mas a fertilidade não é só química, não é só aplicar o fertilizante. Hoje a fertilidade ela tem que ser observada de forma holística. Compactação. Mas a compactação é um aspecto da física do solo. Por que você está indo para a fertilidade? Porque uma coisa simples, a movimentação do nutriente para chegar na raiz, ele tem que ir via água, né? Então, se você tem, por exemplo, vamos pensar no fósforo, exemplo mais clássico que tem, aumento da densidade desse solo, você tem uma partícula de água menor, aquele nutriente ele vai estar mais propício a ser absorvido e não chegar no objetivo dele lá, né? No caso do fósforo, o movimento dele, do contato em raiz é por difusão. Ele precisa de pequenas distâncias, né? Ele se movimenta a pequenas distâncias por causa da diferença de concentração. Não vai proporcionar. Não vai proporcionar, exatamente. Né? E a parte microbiológica, entra aí o nitrogênio, o próprio fósforo em termos de taxa de liberação. Quanto mais tempo esse fósforo ficar numa forma orgânica, melhor para você diminuir o tempo de contato desse nutriente com solo, né? Então, tem vários aspectos que a gente tem que pensar no todo. Na hora que pega a análise do solo, ela te dá essa referência, né, de observar o manejo como um todo. E pensando em tudo isso que a gente conversou, o que você acha que é o principal desafio da fertilidade do solo atualmente? Samara, sem dúvida. Mas é sem dúvida mesmo assim, porque como eu já morei em diferentes cidades, eu falo para você que fontes. Fontes de nutriente, exatamente. Por quê? Existe aquelas formulações que são usadas em determinada cidade, porque tem uma revenda, né? E aí, a clássica, 10, 10, 10. Sempre as mesmas. A gente chega nas revendas, é sempre as mesmas formulações, sempre. Não tem variação, mesmo a gente sabendo que existe essa possibilidade de ter uma variação de nutrientes em relação até aquela maior ou menor disponibilidade do produtor, daquela realidade que ele tem, né? Exatamente. Sempre a gente vê as mesmas formulações. E aí tem aquele padrão, e quando você pergunta para a revenda, é porque não tem demanda. Eu falei, mas quem que gera demanda? Concorda, o produtor, mas aí que eu falo, puxa a orelha de novo dos agrônomos. Porque a gente que tem que estar lá gerando essa demanda no aspecto, não é para fazer venda nada. Às vezes eu estou como consultor, não é isso. É o melhor produto para aquele, né, aquela realidade daquele produtor da lavoura do solo. Exemplo básico. Você tem formulações mais concentradas ou menos. Quando você tem uma formulação menos concentrada, provavelmente, por exemplo, a fonte fosfatada foi super simples. Vai cálcio e vai enxofre. Então, eu tenho até um exemplo. Tinha um produtor que ele tinha altos teores de fósforo no solo e ele não ia fazer gessagem, né, dentro do manejo dele. E eu vi que no solo dele precisava aumentar um pouco de cálcio, poderia ter aumentado via calcário, mas não era o caso, e um pouco menos de enxofre, né? Então eu disse, vamos pegar uma formulação. Nesse caso, eu trabalhava numa empresa e tinha essa disponibilidade
porque tinha várias fórmulas. E a gente pegou uma formulação menos concentrada, porque o produtor ele também só trabalha com aquela dose que ele não vai ficar regulando máquina. Então, a parte operacional é o segundo aspecto, né, que eu elenco para você, porque dependendo da região, eles não têm os implementos. Então, é alugado ou é da prefeitura, dependendo do nível tecnológico. E aí você tem que a entrada naquela área vai depender de quando a disponibilidade do produto. Então, você tem, às vezes, uma adubação nitrogenada um pouco mais tardia. Aí que eu falo das fontes. Se é uma fonte que tem uma menor probabilidade de perda, né, não é ureia, ou que seja ureia mais de forma protegida. Com a tecnologia, isso te dá uma segurança. Mas, normalmente, é o que? A ureia branca, que a gente vai encontrar e o produtor vai aplicar na hora que der e, na maioria das vezes, não está na condição. Vai ser muito grande. Vai ser muito grande. E aí entra também a parte de micronutrientes hoje, né? Você pega o manual, qualquer manual, ou o Boletim 100, ou a Quinta Aproximação de Minas Gerais. Você vai olhar lá, normalmente a recomendação são sais. E aí, são quantidades pequenas que são aplicadas e como você vai conseguir fazer essa aplicação, né, de forma eficiente, pensando em via solo. Normalmente elas estão via foliar, né, mas você tem uma certa demanda, uma necessidade também de fazer essa correção via solo. Como que você fala, o que você acha, qual que é a importância da gente fazer esses micronutrientes via solo, já que é tão comum fazer via foliar, né? Trazendo para a realidade do solo, até para facilitar o manejo. O produtor já vai entrar ali com adubação de NPK e já entraria com micronutrientes. Qual que é a importância disso? A importância, Isamara, é assim. Porque assim, os micronutrientes, você tem, por exemplo, cobre, né? Você tem aquela coisa da dificuldade do manejo por causa da interação do micronutriente via solo, essa interação dele que ele tem com os colóides. Então, existe essa preocupação. Mas, quando a gente fala em planta, a gente tem falando de sistema radicular, a planta, ela tem ali na rizosfera, ela muda aquele ambiente que ela vai possibilitar, ou ela vai ter mecanismo, por exemplo, siderófilos, né, de conseguir captar aquele nutriente. Esse é o primeiro ponto. Então, é o seguinte, eu acho extremamente importante porque quando você põe esse micronutriente via solo, nem todo produtor vai ter um pulverizador para fazer foliar. Então, você já resolve ali, ou minimiza, uma questão de você ter, né, disponibilidade para aquela planta de absorver esse nutriente na hora que dá. Por que eu estou falando na hora que dá? Porque eu estou observando a capacidade e a vivência daquele produtor. Desde o início do ciclo, você já dá a possibilidade da planta ter o nutriente à disposição. Exatamente. Sendo que talvez o produtor deixa para aplicar via foliar, ele não vai ter condições de maquinário naquele momento que seria o ideal. Então, fazendo via solo, ele já antecipa, né? Já deixa ao longo de todo o ciclo da cultura a possibilidade de ter aquele nutriente via solo, né? E aí, essa parte de via foliar é o refino. Exemplo, magnésio. Milho, soja, responde. Feijão, responde muito a magnésio via foliar. Uhum. E tem magnésio lá no solo. Mas aí a gente está pensando na parte mais fisiológica. Né? Os próprios micronutrientes, por exemplo, molibdênio antes da adubação nitrogenada via solo. A gente está pensando em nitrato redutase. E aí, esses próprios nutrientes, por exemplo, que vão ativar ou contribuir ali em enzimas antioxidantes. Né? Então, aí você já entra no refino. Mas o interessante é que você já tenha lá no início e depois, para quem tem maquinário, até assim, quem está nos ouvindo, né, nesse podcast, pode até estranhar. Por quê, pessoal? Depende da região que você está localizado. Quando eu morava em Patos, né, lá respira aquela região do Alto Paranaíba, todo mundo fala Triângulo Mineiro, né? O Alto Paranaíba mesmo ali, Patos, Patrocínio, né, é uma região que respira a agricultura e eles têm tecnologia para tudo, o produtor tem maquinário. Agora vai na região da Cealba, né, que é Cealba, Sergipe, iniciais, Cealba, Sergipe, Bahia e Alagoas, que
os produtores, até pouco tempo, né, assim, uns 6, 7 anos, não existia o milho como existia hoje. Já existia subsistência, feijão, e hoje você tem, né, a entrada de materiais com alta tecnologia em termos genéticos, e aí Mas esse não está despertar acompanhando ainda a parte de disponibilidade. maquinário. De maquinário, às vezes até de acesso a produtos. Exatamente. Eu vejo por exemplo, qual o adubo que tem lá? 10, 30, 10 ou 10, 30, 0. Né? Essas são as formulações. Aí você vê alguma coisa de super simples, MAP, e pronto. E olha que a gente está falando, por exemplo, em Sergipe, que tem misturadoras e tem extração de potássio. Mas tem essa dificuldade, eu falei, gente, como tenho dificuldade de comprar diferentes formulações, a não ser que eu vá buscar na fábrica caminhão fechado. A gente está falando de produtores pequenos que vai comprar em sacaria. Então, eles vão comprar nas revendas. E aí entra naquele ciclo que a gente comentou anteriormente, né? Só tem esse e não tem demanda. E para você, como que você acredita que deve ser o manejo dessa fertilidade do solo? Vamos lembrar do básico lá, quando a gente estuda fertilidade, que tem as leis da fertilidade, mas a lei do mínimo, né? Então, primeira coisa, a análise do solo. A gente vai bater sempre porque há essa resistência de fazer análise do solo, fazer uma análise, uma coleta, né, de forma representativa, mandar para um laboratório de confiança, certo? E deixar que a análise do solo, ela seja realmente um instrumento, porque muitos fazem a coleta só para mandar para o banco financiamento, nem usar aquilo lá. Mas é o que acontece. Não tem como parâmetro, né? Não Fez tem. por fazer e não vai nem sentar ali para poder tentar interpretar aquele resultado. Ou passar para alguém, né? No caso do produtor, ou o projetista, né? Na hora que ele está fazendo o projeto para o banco, vamos interpretar e fazer a recomendação, né? Da maneira correta. E aí que essa análise seja completa, com enxofre, os micronutrientes, né? Com o fósforo, se for MEL, que eu até acho que meu sonho era fazer uma campanha, laboratório que faz análise com fósforo MELIC, tem que dar o fósforo remanescente junto, né? Não ser... Tem que ser casado, não tem que comprar, pedir a análise adicional, né? Para essa interpretação em si. Tendo com essa análise na mão, Isamara, aí sim, o que a gente precisa se é cultura anual? É profundidade. Então, calcário, gessos, fazer a incorporação, aí entra na questão do maquinário, mas o máximo de profundidade possível. Vamos levar cálcio e magnésio lá para baixo, para essas raízes crescerem. Esse é o momento, né, Aline? Esse é o momento. Se deixar passar, depois a pessoa às vezes vai querer evoluir ali para um plantio direto, não vai revolver mais, e depois descer com esse magnésio lá para baixo, não é fácil, né? Exatamente. O magnésio até vai em termos de movimentação, mas a quantidade é menor, pequena, né? E aí, assim, quando a gente vai para, né, a gente falou de anual, vamos para perene, lembra dos receitões de bolo? Tenta subsolar essa área e tenta fazer um suco de plantio, né? O pessoal fala da cova, mas fazer maior, né? Em termos de, mas o custo, eu falei, gente, mas a planta vai ficar quantos anos lá? Né? Coloca calcário em profundidade, né? Tem um pessoal, o professor Gustavo, até aqui de Sete Lagoas, ele é professor da UFV, né? Ele tem um projeto que ele faz o plantio do café abrindo trincheiras de 1 metro de profundidade e 80 centímetros de largura. Aí ele faz calagem, coloca micronutrientes, gesso, matéria orgânica, revolve aquilo ali, volta e depois planta. Conversando com ele, né? 5 anos de plantio de café, o acumulado tem 30% a mais de produtividade. Por quê? Você está beneficiando essa planta, o sistema radicular, até porque, Isamara, você tem um equilíbrio hormonal, né? Raiz, parte aérea. Então, a gente pensando em tudo, né? Então, essa parte de preparo inicial. E aí, por exemplo, o boro, né? O boro, o pessoal deixa para fazer o boro muito depois. O boro tem que estar lá no início.
E aí, nesse manejo, Zamara, é importante a gente pensar na fenologia da cultura. A gente tem que conhecer aquela cultura. Vou trabalhar com feijão, vou trabalhar com soja, com milho. Como é que ela cresce? Como é que ela desenvolve? E aquela fase da planta sempre está relacionado a algum nutriente importante, né? Todos os nutrientes são importantes em todos os momentos porque ela tem o metabolismo dela. Mas em determinados momentos... Vai ser mais importante. Exatamente. Que vai ter alguma ação fisiológica ali, Perfeito. que vai fazer mais sentido trabalhar. Fazer mais sentido. Por isso que faz, de fato, sentido a gente trabalhar com o foliar para complementar aquilo que foi aplicado via solo. Mas se já puder fazer via solo, para a gente não correr o risco de lá na frente, naquele determinado estágio fenológico, o produtor não conseguiu entrar com o maquinário, ou a área dele era declivosa, ele não consegue entrar com mais vezes ao longo do ciclo da cultura, é interessante esse manejo. Né? Lá em Sergipe, a gente tem muitos solos extremamente argilosos, que na hora que chove, não entra. Não entra. Então, até eles estão fazendo o nitrogenado todo na base, porque depois não entra. Entra o maquinário de novo, né? Sempre influenciando. Então, todos os nutrientes de forma balanceada, né? E no seu momento adequado. Para mim, a fertilidade ela tem que ser pensada de forma holística e nesse sentido. Então, cálcio, magnésio, boro, né? Um pouco antecipada, cuidado com a parte de lixiviação. Aí que entra, né? Vou aplicar herbicida, põe o boro junto. Que já é uma oportunidade, uma redução de aplicação ou entrada. Depois pega o boro e o zinco da maneira que der. Na hora de comprar os formulados, entra na disponibilidade. Boro e zinco no formulado. Aí você tem fonte, você pode aplicar em área total, né? Mas se tiver essa disponibilidade, também, né? E aí, se você tiver fontes que tem todos esses micronutrientes, né, para você já colocar nesse início, por exemplo, todo mundo fala no cobre lá na frente. Só que o cobre, além, né, da parte fotossintética, ele também ajuda na formação de parede celular, né? O potássio, que muitas das vezes o pessoal faz lá na cobertura, mais uma vez, por causa da dificuldade de fonte, já vai trabalhar com 20,020, que é o clássico. Às vezes seria interessante que tivesse feito a potassagem, né? E em Sergipe a gente vê isso, essa dificuldade de não ter a potassagem. E aí você vê, Isamara, produtividade médias lá, né, que é 80 sacos por hectare, isso é muito pouco para milho. Né? E aí quando eu peguei alguns resultados de produtividade com análise do solo da área, não tinha potássio, eu falei, não vai produzir nunca. Tá faltando potássio, coisa básica, né? Eu imagine se a gente faz o potássio, os micronutrientes, qual potencial não teria? E como a gente tem lá resultados de produtores que têm 200 sacas da mesma região. Mas esses 200 sacas por hectare, eles tiveram um manejo da forma correta. Porque, assim, muito da definição de produtividade é em função principalmente da fertilidade e em função das condições hídricas. E aí, quando a gente pensa em fertilidade ou nutrição, até uma planta que sofreu por um estresse hídrico, se ela tem um manejo da fertilidade, a parte nutricional bem feita, ela vai responder ou ela vai se recuperar mais tempo. Mais rápido, né? E você comentou algumas vezes, Aline, que você tem uma percepção que parece que a fertilidade do solo ficou meio parada durante a época da academia. Então, qual que é a sua visão sobre isso? Samara, hoje, por que está na academia? Não é culpa de nós pesquisadores, não. O que a gente vê nos editais? CNPq, né? Quando você aplica uma proposta, se você fizer um manejo uma pesquisa pensando em dose de nutriente com híbridos, você não aprova, porque essa é uma pesquisa que é considerada que não tem relevância. Ela não vai dar uma publicação numa revista de impacto, de fator alto. Mas na prática, na realidade do produtor, é de extrema importância. Exatamente. O que a gente tem, né? Pega a quinta aproximação, não vou pedir a sua idade aqui, mas eu acho que ela é mais velha ou quase da sua idade, certo?
Quinta aproximação ela é de 99, né? Então, o pessoal tem tentado atualizar, né? O Manual de Sergipe mesmo vai sair, a gente está trabalhando na atualização, só que essa atualização não é em cima de experimentos. Por quê? A gente não tem verba para o investimento. Onde é que tem pesquisa hoje? Empresa privada, né? Que tem as pesquisas, mas hoje você tem vários materiais sendo lançados. E essas atualizações são baseadas em quê, então? Trabalhos de consultoria, por exemplo, particular, dos professores, baseado em quê? Já que a gente não tem tido tanta pesquisa assim, em cima dessa área. Por exemplo, o Boletim 100 saiu, né? Eu acho que de atualização ali, eu tenho certeza que Cana teve, né? Porque algumas culturas que eu acabo tendo mais contato. Mas muitos dos dados ali são... Pega o Boletim 100 antes e depois, você vai ver que a atualização bastante não teve. Similar. São bastante similares, exatamente, né? Então, eu acho até, por exemplo, se você for comprar o Manual de Sergipe, você não acha mais para vender. Eu acho que é mais uma reimpressão, mas a gente vai ter essa atualização. Por exemplo, o milho, eu vou participar da atualização. E é a minha vivência que eu tive com o milho para colocar lá, só que a gente não tem os dados para Sergipe. Nessas pesquisas, né? Tem quem liderou foi o Dr. Lafete da Embrapa, né? Ele tem um vasto experiência e fez vários experimentos. Foi esses dados que surgiu a recomendação para o estado de Sergipe para o milho. Só que quando ele fez naquela época, de lá para cá não teve mais. Ele não consegue mais aprovar edital nesse sentido. Entendi. Né? Então você tem essa dificuldade. E aí, quando a gente vê os dados, Amara, na verdade, são de consultores, igual você comentou. Por exemplo, tem até por empresas mesmo. Tem a soja mesmo, os materiais mais novos são bem mais exigentes em potássio, pelo menos naquele relatório, do que os anteriores, né? Isso é de um modo geral, né, Aline? Acredito que a gente está buscando, cada vez que a gente está buscando materiais mais produtivos, a gente está perdendo às vezes um pouco até em rusticidade e esses materiais eles estão ficando mais exigentes nutricionalmente e havendo cada vez mais a necessidade de ser tratada ali a pão de ló para a gente conseguir aquela produtividade X. Porque a gente quer continuar, né, sem desmatar, aumentar a produtividade na mesma área, né, por causa da sustentabilidade, né. E assim, Isamara, o pessoal do melhoramento tem uma linha que está indo fazer o melhoramento e observando a análise, a demanda nutricional, porque antigamente não se fazia isso. Antes era mais arquitetura, né? E hoje o pessoal já está olhando com esse olhar, porque a gente está falando de sustentabilidade e os nutrientes são, a maioria minerados, né? Ou o nitrogênio que você pega do ar, mas você tem o gasto energético para poder converter, né? Transformar o dinitrogênio, né? O nitrogênio que está na atmosfera, no ar, para amônio, né? Para você fazer as fontes nitrogenadas em si. É um gasto energético muito grande nesse sentido, né? Então, um dos desafios é esse, você ter verba para poder conseguir fazer esse tipo de estudo. Então, o que a gente tem feito? Avançado. Eu uso a dose de fósforo e faço análises a mais fisiológicas, né? Porque as ciências elas têm que estar, né, todas vinculadas para conseguir aprovar um edital. Só que nós, da área da fertilidade, a gente precisa de um tempo. Porque não é só publicação de 1 ano. Você precisa de 2 anos. A não ser que você faça em condições controladas, vaso, né? E tem outras áreas que você consegue resultado para publicação em 2 meses. Aí a gente tem uma publicação menor e trabalhou muito, tanto quanto o outro. Só que o outro tem uma publicação mais rápida porque ele consegue publicar com 2, 3 meses em termos de obtenção de dados. Então, a fertilidade a gente tem essa dificuldade ainda, né? E saindo um pouco do nosso assunto da parte mais técnica e trazendo um pouco para a professora Aline como mulher no campo, eu percebo que essa área de fertilidade do solo e nutrição de plantas, a gente vê poucas mulheres, né? É uma área... Na verdade, o agro como um todo, a gente está vendo agora um número maior de mulheres e mesmo assim, quando a gente pega no campo, ainda
não é uma área dominada ali por mulheres, não. Às vezes eu percebo que a gente está mais na parte de pesquisa, às vezes em alguma parte de alguma consultoria mais técnica. Mas por que você escolheu essa área, já que já é dominada, né? Tem tantos homens assim. O que você viu de diferente para ter vontade de trabalhar com essa parte de ciência do solo? Isamara, a fertilidade é muito fascinante. Ela é tão fascinante porque ela não é uma ciência exata. As ciências agrárias não é exata, né? Tudo depende. Aí quando o pessoal brinca, faz uma pergunta, a gente fala depende. Até o pessoal brinca que a gente fala depende porque não sabe responder, e não é. Não, essa é a maior verdade do agro. Para quem é agrônomo, toda resposta sempre depende, porque realmente depende de uma série de aspectos. Não tem uma verdade dita que não tenha ponto a ser avaliado, né? Exatamente. Então, a fertilidade envolvendo a nutrição, ela tem uma conjuntura de informações que vai desde lá da análise que eu tinha, né? Quando eu pego uma análise do solo, os meninos falavam, a maníaca da análise. Porque, por exemplo bobo, se eu vejo que o potássio está mais alto, a probabilidade de lá na frente eu encontrar uma deficiência de magnésio, mesmo tendo magnésio naquele solo, vai ser alta. E aí, qual é a recomendação? Vamos fazer o sulfato de magnésio, né? Foliar, porque eu sei que vai ter. Você já conseguiu prever isso? Exatamente. Eu tenho dados assim de potássio extremamente alto. Quando eu fiz a análise foliar, é aquela fome oculta que dentro do DRIS do balanço estava faltando, sabe? Se o magnésio fosse um pouquinho maior, a planta teria um status nutricional bem melhor, que a gente só faz aquele diagnóstico via análise foliar. Visual não dava. Mas aí a gente sabe que teria um alto potencial, sabendo da importância do magnésio, por exemplo, enchimento de grão. Né? Não estou nem pensando em clorofila, quando a gente fala magnésio, clorofila, mas lá na frente, em termos de fisiologia, né? A participação do magnésio na transferência de sacarose. Né? Então, essa parte da fertilidade, de prever, de saber que nada é exato, que tudo tem que pensar, e não é só em termos de... Eu vivo uma dicotomia muito grande entre o ideal, o que é possível. Né? Por exemplo, quanto tempo tem que fazer a calagem antes? Qual a resposta clássica? 3 meses, né? Qual é a resposta? Quando dá. Eu tenho produtor que você tem área de pivô, que você tem 2,5 safras por ano. Então, ele já vai colhendo e plantando atrás. E aí, que horas que ele vai aplicar o calcário? Ele vai aplicar agora e vai plantar semana que vem. Tá tudo bem. O resultado não vai ser agora, mas pior se não fizesse. Na próxima safra ele vai ver aquele resultado. Exatamente. Né? Então, a parte de você amarrar com o custo de produção, com o que dá, qual o maquinário que esse produtor, você tem que começar a pensar em tudo, na condição dele, né? Em termos de por exemplo, tem produtor que ele só entra atrasado. Então, se eu vou fazer uma recomendação para ele, eu falo, olha, entra no V1, porque ele vai entrar lá no V3. Você já sabe que não vai ser na época que precisaria, né? E aí você tem, Isamara, aí você falou da parte da mulher, né? É o que você comentou. Antes era mais laboratório, e eu comecei em laboratório. Sei fazer quase todas as análises, assim, tinha uma vivência de laboratório, eu sei a dificuldade que é os laboratórios, então, produtor, quando você manda uma análise para o laboratório, não queira o resultado em 3 dias, não. Se ele te emitir em 3 dias, tem alguma coisa errada. Pode desconfiar. Pode desconfiar, né? A não ser que ele tenha uma equipe com todos os equipamentos que vai conseguir fazer para você essa análise em 3 dias, né? Mas é porque eu ouvia muito isso, vai sair quanto? 8 dias, 5 dias, mas... Como assim? Mas é todo um processo. Metodologia. É metodologia, exatamente. Aí depende das condições, quais equipamentos aquele laboratório e qual que ele utiliza, né? Que ele tem disponível ali. E aí, quando você vai para o campo e vê que um resultado, que um produtor tinha 60 sacas, ele passou 80 sacas, por causa de um detalhe, o refino, o capricho. Era um boro faltando, era um enxofre faltando, né?
algo que é resultado de um manejo que você contribuiu, não tem dinheiro que pague a satisfação que era. Quando chegava o momento de colheita, né, que eu era da parte técnica e ligava para os consultores da parte de vendas, vem cá, o produto total produziu quanto? Ah, colheu, fechou a área, deu X, então, né, sacas por hectare, sabe aquela vibração? Você conseguir colocar de fato dinheiro no bolso do produtor. Exatamente. E mostrar para ele, porque depois que deu certo, nas próximas safras ele vai querer fazer aquele manejo da mesma maneira. Né, já que foi, aí ele vai valorizar aquela análise de solo, assim, não, ele vai ver a importância de fazer, porque ele sabe exatamente o que vai ser necessário. E às vezes até é questão de economia, né, Aline? Às vezes ele está investindo no lugar errado, então não está fazendo análise de solo, está investindo em um nutriente que às vezes vai até atrapalhar o balanço nutricional ali da planta, sendo que poderia estar investindo num outro momento, né? E a satisfação também, sabe o que, Zamara, nesse contexto desse resultado, é depois que, no outro ano, ele mesmo tem a iniciativa de fazer a coleta, ou falar, vem cá fazer a coleta, e aí ele vira para o consultor comercial, né? Isso aconteceu, né, comigo, disse, vou comprar os meus adubos, já estou com a análise do solo, traz a Aline lá para a gente negociar. Aí não tem dinheiro que ele alinhe, porque ele sabia, e aí que é a parte mais gostosa, né? Eu amo, e a academia me possibilita isso, de interagir com meus alunos. Eu fui tutora de empresa júnior, né? Porque de trazer esses alunos para o mundo agro, mas na parte mais prática, da empatia com o produtor, porque é caro, a gente sabe o quanto é caro produzir, eu também sou produtora, né? E com ética, e com... Não, vai reduzir dose porque não precisa dessa dose. Você vai reduzir o seu custo, você provavelmente vai produzir mais. Por que eu falo provavelmente? A gente não está numa ciências exatas. Se faltar chuva, ou vem uma praga, uma geada, né? A gente está nessa... É um risco muito grande ser produtor. Uma indústria a céu aberto, né, Aline? Exatamente. É muito arriscado hoje ser produtor, né? Principalmente por causa dessa... Veja, né, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, os arrozais. Que vai impactar o Brasil inteiro. Exatamente, né? E aí, em relação às muitas mulheres, né, realmente você não vê. Você vê em outras áreas. Eu participo de alguns grupos só de consultores, praticamente um dia desse eu estava olhando. Acho que de mulher lá tem eu e mais 2 ou 3. O restante são todos homens, sabe? Vamos buscar a representatividade das mulheres, trazer mais mulher para a área de fertilidade do solo. Exatamente. E que elas sejam tão felizes e apaixonadas por fertilidade igual eu sou. Porque é muito gratificante. Muito mesmo, assim. É o assunto que eu mais gosto de falar na vida, acho que, né, em termos profissionais, é sobre fertilidade e as respostas em si. Eu fico muito feliz de ver você tão realizada e tenho você como referência, mesmo para mim, na área, porque eu percebo que você tem brilho nos olhos quando fala de fertilidade. E eu acho que o que a gente precisa para desenvolver e desempenhar bem uma atividade é exatamente isso. Fazer com capricho, ter brilho nos olhos, vontade de seguir, é o que faz a gente impulsionar você sair todos os dias de casa. Afinal de contas, não é fácil os deslocamentos no agro, ter que de fato abrir porteira, entrar no produtor, às vezes encarar até com uma certa resistência inicial, mas querendo buscar aquele conhecimento para poder agregar de alguma maneira na produção dele. E pós-resultado positivo, vibrar junto com aquele produtor, né? Mas, Aline, foi muito bom ter você aqui com a gente. Foi um papo rápido. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de você estar aqui falando sobre outros assuntos, um pouco mais a respeito dessa trajetória no agro. Então, realmente, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar as suas vivências com a gente. E tomara que você continue com esse brilho nos olhos, ensinando, né? Assim, fico muito triste de não ter você aqui mais na UFSJ, mas sei que a Universidade lá Federal de Sergipe está muito bem. Os alunos podem aproveitar que a Aline vai estar lá contribuindo muito para essa parte técnica e para essa parte de campo. Obrigada. Samara, eu que agradeço essa oportunidade de falar desse assunto, de estar aqui com você, né? Você foi minha aluna na pós-graduação e quando eu vejo, né, e mulheres no campo, e quando eu vejo os meus ex-alunos brilhando no campo, né, eles sempre me dão aquele feedback, assim, é aquela satisfação tremenda,
né? E eu agradeço muito mesmo, né? Por essa oportunidade de vivenciar. Quando a gente fala do passado, da nossa trajetória, né? E a gente pensa nas perspectivas futuras, a gente fica, né, uma renovação na alma, né? E assim, eu fui para a Federal de Sergipe por motivos, né, pessoais. Eu sou de lá, né, nordestina, tô perto da família, mas também encontrei a região Cealba, que é uma região que ela é, né, super produtiva, tem um grande potencial ainda muito maior e que eu possa, de alguma forma, contribuir. E aí, quando você tem esses desafios, aí que brilha mesmo. É igual você falou, acordar de manhã e saber que você tem um propósito, que você tem possibilidade. E eu, quanto funcionária pública, né, federal, dentro de uma instituição que tem um alcance que, né, dentro né, desse sistema do agro e contribuir para o agro, que é o que para as outras áreas não ficar com ciúme, que ajuda a manter o Brasil, né? Isso mesmo. Pessoal, agradeço a todos vocês por terem tirado aí um tempinho para poder ouvir mais sobre o agro e espero, né, ter a companhia de vocês nos próximos episódios do Multi no Campo. Até lá!